6 e vou dar um pulo aqui no 7. Quero compartilhar algo com os irmãos. E hoje o tema dessa noite que Deus ministrou ao meu coração para trazer à sua igreja. Fala para o seu irmão, removendo o anátema. Pastor, o que é esse nome de remédio? Não, parece, né? Anátema significa maldição. E nós vamos aqui aprender dentro da palavra de Deus algo tremendo que faz uma grande diferença em nossa caminhada espiritual. Quantos querem ser mais do que um vencedor, como diz a palavra, e viver essa promessa de Deus em sua vida? Diga glória a Deus. Nós vamos estar aprendendo aqui nessa noite, porque muitos cristãos que vivem debaixo de promessa de Deus, mas infelizmente estão andando às vezes no mesmo lugar, não estão alcançando aquilo que é de Deus para a sua vida, e muitos talvez estão perguntando, por que não está acontecendo nada? Eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho jejuado, subo montes, faço parte de uma igreja, até mesmo sirvo a Deus de alguma maneira. Então nós vamos ter aqui um esclarecimento espiritual, meu querido, que é de uma grande importância em nossa caminhada espiritual. Eu quero acompanhar com você aqui Josué capítulo 6, no versículo aqui 18. Todos acharam? A palavra do Senhor diz: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Eu vou ler substituindo essa palavra anátema com maldição, para ficar mais fácil o nosso entendimento espiritual. Tão somente guardai-vos da maldição, para que não vos metais em maldição, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turveis. Pula para o capítulo 7 agora, no versículo aqui 1. Eu quero ler só até o 13. Vamos ler aqui rápido. Diz o seguinte: prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, que da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba algum 2.000 ou 3.000 homens e ferirá a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram desde a porta até Semarim, e feriram-no na descida, e do coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou na terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele com os anciões de Israel deitaram, pois, sobre as suas cabeças, e disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo do Jordão, para nos dares as mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara que não nós contentaríamos, como ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, Israel virou as costas diante do seu inimigo? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. Até tomaram do anátema, e também furtaram, também mentiram, até debaixo da sua bagagem puseram. Pelos filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel,
diante dos vossos inimigos, não podereis suster até que tireis o anátema do meio de vós. Amém. Pode sentar, amados. Oremos. Senhor Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos pela Tua fidelidade, glória te damos. Tome a vida do pregador, conceda a palavra de sabedoria e revelação, e também pedimos ao Senhor que venha preparar cada coração na qualidade de um solo fértil. Prepara, Deus, um coração que possa ouvir a Tua palavra de bom agrado, porque é esse que dá bom fruto. Que a Tua palavra possa ir produzir os frutos. Nós não queremos somente ter um conhecimento intelectual, mas sim nós queremos ter uma vida transformada e alcançar todas as promessas que têm o sim e o amém do Senhor. Porque por meio de Jesus Cristo a Tua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores. Senhor, toma a Tua igreja, que Teu Espírito possa ser o ministrador, tomando a vida do mensageiro. Assim nós oramos, porque dependente que somos de Ti, no nome de Jesus, e todos quanto creem digam amém, amém e amém. Queridos, uma palavra talvez bastante conhecida em nosso meio cristão, algo que aconteceu, uma grande vitória que Israel teve conquistando a cidade de Jericó. Quando Deus levantou Josué, sendo sucessor de Moisés, Deus levantou Josué com um propósito de dar continuidade à sua obra, de levar o povo que estava no deserto e conduzi-lo a uma terra que mana leite e mel. Mas nesse meio tempo, quando começou essa obra na vida de Josué, eles encontraram a primeira dificuldade, que foi as muralhas de Jericó. Uma cidade onde havia uma fortaleza, e como já foi dito pela manhã, as cidades antigas, como você talvez já viu em filmes medievais, eram cercados por uma grande fortaleza. E Jericó não era diferente. Jericó era uma muralha gigantesca, uma altura enorme, aonde até mesmo casas eram edificadas sobre este muro. Havia carruagens que passavam sobre os muros de Jericó. Era uma fortaleza tremenda. E ali Deus falou ao povo que no momento iria lançar aquelas muralhas por terra, ia dar conquista daquela terra ao povo de Israel. E assim como eles fizeram, receberam uma direção de Deus, rodearam aquela cidade, dando várias voltas, porque assim dizia o Senhor, e rodearam a cidade por um dia, e no último dia rodearam novamente aquela cidade. E como você conhece a história melhor do que eu, aquelas muralhas caíram, o povo glorificou, houve uma grande festa. Mas no capítulo 6 que nós lemos, Deus deu também uma orientação ao povo, que quando conquistasse Jericó, aquela cidade, o povo não poderia recolher o ouro e prata daquela cidade, porque seria consagrado ao Senhor aqueles utensílios daquele povo. E aquele que pegasse um utensílio de ouro e prata seria amaldiçoado. Aqui no versículo 6 que nós lemos e abrimos aqui a mensagem, Josué 6, versículo 18. Deus deu uma orientação nessa conquista, eles conquistaram, mas deu essa orientação, dizendo: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Versículo 19: porém toda prata, assim diz o Senhor, e ouro, e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então o próprio Deus fala: vocês vão conquistar, eu darei a cidade, eu vou abater os inimigos, mas você, desses utensílios de ouro e prata, ninguém tome para si, porque se tomar para si, vão estar recebendo maldição sobre a sua vida. Esse material será consagrado. Havia um trabalho dos sacerdotes consagrar todo aquele material de ouro e prata à casa do Senhor. Mas a palavra de Deus me diz que um homem chamado Acã, ele toma e esconde uma cunha de ouro e uma capa babilônica, ou seja, um utensílio, algo que Deus falou para também destruir, e eles não destruíram. E é por causa disso, após uma grande vitória de conquistar a cidade de Jericó, após essa vitória, Josué manda alguns homens, poucos homens, 2, 3 mil homens, para conquistar uma cidade chamada cidade de Ai. Josué fala com o grupo: se Deus deu essa grande vitória, derrubou essa fortaleza, não precisa todos nós combater uma cidade tão pequena que é chamada Ai. Ali há poucos habitantes. Deus foi conosco aqui,
com certeza não vamos fadigar os homens, porque muitos já estão cansados. Então vamos enviar somente alguns. Enviaram em torno de alguns milhares, 2, 3 mil. Mas quando eles foram para a cidade de Ai, eles foram feridos, envergonhados, o seu coração derreteu como água. E naquele momento ali, Josué não entende. Como é que pode Deus dar uma grande vitória e agora, diante de uma situação tão pequena, tão mais fácil, aos olhos humanos, a nossa lógica humana, e agora nós fomos derrotados, saímos dessa guerra envergonhados. Josué não entende, mas como homem de Deus, ele entra em juízo, ele começa a clamar ao Senhor, buscando: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. E naquele momento Deus fala ao coração do seu servo, dizendo: levanta. O que houve é que um dos meus servos, dos teus homens, ele guardou algo que eu falei que era maldição para a sua vida, e por ter guardado essa maldição, ter escondido e mentido para mim, a maldição está sobre vocês. Que venha essa maldição ser retirada, para que vocês possam conquistar Ai e continuar conquistando em outras guerras, porque o Senhor era com Josué. Queridos, diante dessa história, nessa introdução, o que isso tem a ver conosco em nossos dias atuais? Talvez aqui em nosso meio nessa noite, tem pessoas que estão orando, estão jejuando, sobe monte, vem para culto, levanta suas mãos e adora o Senhor, louva o Senhor, e as coisas parecem que nada acontece. Às vezes é para uma conversão de um filho, às vezes é uma mudança no relacionamento matrimonial, conjugal, situações que estão acontecendo, e a palavra aqui ela nos mostra que Josué era um homem de Deus, temente ao Senhor. Não foi ele que cometeu esse erro, mas Acã, um dos seus servos, cobiçou uma cunha de ouro, uma capa babilônica, escolheu na sua tenda, escondendo na sua tenda, e por isso trouxe maldição sobre todo Israel. Tem momentos em nossa vida que nós temos que fazer um levantamento espiritual, um inventário, porque existem coisas que o inimigo se utiliza para trazer cobiça a nós e nos engodar, para nos afastar da presença de Deus, para que nós não venhamos a ter o favor do Senhor. A Bíblia me diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós. Existem situações que nós às vezes estamos tendo comunhão com esse tipo de situação, que são maldição para a nossa vida, coisas que nós convivemos no nosso dia diário. Eu vou trazer o meu exemplo aqui para você, porque Deus ele fala também com o pastor, da mesma forma como fala com a igreja. Eu tenho uma poltrona na minha casa, na minha sala, que ali é a minha trincheira de guerra. Ali eu estudo, pego meu notebook, estudo, pego a palavra, leio. Ali é o momento que às vezes eu oro, eu fico refletindo. Muitas coisas Deus me dá naquele cantinho da minha casa. Só que esse cantinho fica na sala. E ali a gente liga a televisão e a gente vê muita coisa que não edifica. Daqui a pouco eu estou me pegando, eu estou lendo Bíblia, daqui a pouco eu estou de olho na televisão. Aquilo ali está me atraindo. Porque o pecado, irmão, ele é convincente, atrativo e é prazeroso. A tua carne, a nossa carne deseja as coisas do mundo. Nos atrai, tenta nos engodar, e Satanás utiliza isso. Aí passa a programação, passa uma novela, passa uma coisa, você está vendo, daqui a pouco eu estou assistindo aquilo, e aquilo ali está entrando na minha casa, está entrando na vida dos meus filhos, e eu sou o sacerdote da casa. Mas ali no momento ali Deus falou comigo: para com isso. Satanás é tão sutil e tão sagaz que você vai entrando na dele sem sentir. O que os nossos filhos estão olhando em sua televisão? O que eles estão se alimentando? Nós, como cristãos, Deus nos chamou para fazermos a diferença. A Bíblia nos fala que se nós tornarmos inimigos do mundo, seremos inimigos de Deus. O que nós alimentamos? Porque nós alimentamos a nossa alma daquilo que nós vemos e ouvimos. Que tipo de literatura talvez você tenha lido? O seu filho lê. Às vezes nós oramos: Senhor, repreende a rebeldia do meu filho.
mas a programação na sua casa está aberta para programas que ensinam seu filho a ser rebelde. Anátema, é maldição. A gente ora, jejua e as coisas não mudam. Por que não está mudando? Porque existe um alimento. Satanás se utiliza desses alimentos para nos desviar da nossa fé, para nos enfraquecer, para nos ludibriar, ao ponto de dizer assim: não tem nada a ver. Você acredita que não tem nada a ver você assistir um Big Brother? Você acredita que não tem nada a ver ver uma novela como essa que a gente está vendo? Será que não tem nada a ver as programações que estão entrando pela a nossa TV ou por uma rede social? Aquilo que nós estamos alimentando, isso vai refletir no seu comportamento, nas nossas atitudes. E a gente diz assim: não tem nada a ver. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Josué só teve o entendimento quando entrou em oração e perguntou: Senhor, o que está acontecendo? Porque tem coisa que está acontecendo se a gente está carnal, se a gente alimenta somente aquilo que o mundo está oferecendo, você perde o discernimento espiritual. Aí é normal o teu filho estar jogando videogame, matando todo mundo. É normal vendo novelas onde tem adultério, mentira, trapaça. Uma novela, eu fiz uma programação que só passa prostituição, e você está se alimentando daquilo, está se alimentando daquilo, está entrando no teu subconsciente. A gente se alimenta, se alimenta, se alimenta. Aquilo fica guardado na caixinha chamada subconsciência. Quando o teu filho tiver um problema com um colega, ele vai armar, pum! O que a gente faz com o inimigo no videogame? Mata. O que a gente faz, talvez você que é adulto, não, sou uma pessoa resolvida, mas a primeira dificuldade que tem no teu casamento, aí abre o subconsciente, está lá guardado, você pensa que não. Melhor coisa, eu vi aquilo ali numa novela, na situação, vou me separar, vou trair. Tem momentos em nossa vida que não vai adiantar você orar, jejuar e adorar, subir monte, estar num culto, se não tomarmos posicionamento. Eu não estou vendo nada acontecer. Por que meu filho está assim? Eu falo com isso e vem me respondendo. Porque o mundo é assim. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. E a grande pergunta é nessa noite: o que você tem se alimentado? O diabo é que nem um cão. Se você der alimento cada vez mais para ele, ele fica forte e robusto, ao ponto de crescer, ter força para te bocanhar e te morder. Mas se você tirar o alimento, ele fica fraco, ele morre. Pastor, mas o meu marido faz isso. Você não pode. Mas aquilo que você pode fazer, você faça por você. O seu marido que não é cristão, ore, entra numa batalha. Ele bota tanta coisa, é internet. Homens cristãos que às vezes para ter prazer com a esposa, bota pornografia. Enquanto a Bíblia fala que o nosso leite tem que ser sem mácula. Essas influências acabam roubando a nossa fé, trazendo enfermidade espiritual. Por isso que muito crente às vezes anda desanimado. Sabe por quê? Tem se alimentado daquilo que não tem valor. A palavra do Senhor vai me dizer o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. Vamos aqui em 2 Coríntios capítulo 6 primeiro, depois a gente vai para o 2. Escute isso, se você acha que não tem nada a ver. Nós somos pessoas, como qualquer outro ser humano, que somos influenciados, mas Deus fala que nós não devemos ser influenciados, mas sim influenciadores. As amizades com quem você anda, aquilo que você se alimenta diariamente, aquilo que você lê. Existem literaturas que são do inferno.
Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, a palavra do Senhor fala assim. Todos acharam? Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? O que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem com o fiel e com o infiel? Aleluia. Queridos, a palavra de Deus aqui está falando que não é que nós devemos nos isolar das pessoas. O fiel e o infiel não é isso. Nós somos pessoas sociáveis. Mas a palavra de Deus está me dizendo que nós temos que estar atentos para nós não nos contaminarmos. Eu tenho pessoas que relacionam o meu trabalho, pode ser na minha vizinhança, pessoas ímpias que professam outros deuses. Se nós temos algum contato com essa pessoa, é para fazer a diferença, é para sermos influenciadores e não influenciados. A Bíblia fala que eu não devo entrar em jugo desigual. Que comunhão tem a trevas com a luz? Eu não posso me alimentar daquilo que é de Deus e depois sentar na mesa de demônios. A palavra do Senhor vai me dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, dá um pulinho lá em nome de Jesus. Eu quero que você observe isso na palavra, não ficar em minhas palavras, mas dentro da palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Às vezes a gente recebe aqui um alimento, aí chega em casa, o que a gente está vendo? Com que nós estamos nos associando? Meu irmão, seja seletivo nas suas amizades. Para ser amigo de você não pode ser qualquer um. Ah, porque nasceu, começou, cresceu comigo. Cuidado. Se ele não tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito do mundo. E se você não está firme, você pode ser um influenciado por essa pessoa. Aquilo que você está vendo, a grande pergunta é: pastor, como é que eu tenho discernimento se é de Deus ou não é de Deus? Primeiro, você tem a palavra. Segundo, você pode fazer uma pergunta para você mesmo: será que Jesus sentado aqui do meu lado estaria assistindo uma programação dessa? Mas a gente não pensa nisso. Para facilitar, que a gente só anda por vista às vezes, mas como cristão nós temos que andar por fé. Você pode fazer uma pergunta para você: se o pastor chegasse na minha casa nessa hora, eu abri a porta da minha casa, que tipo de programação eu estou vendo? Você se sentia confortável ou constrangido? Eu quero dizer uma coisa para você, que o Espírito Santo, aquele que tem em cima de mim, de você, ele está dentro de nós. É Jesus em nós. Às vezes nós queremos ver mudança, queremos ver vitória, mas não queremos tomar posicionamento. Queremos viver milagres, sinais, curas, maravilhas. E eu quero dizer que os sinais, curas e maravilhas podem encobrir pecados ocultos. Como é que o senhor pode dizer isso? A Bíblia me diz o seguinte: nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Mas espera aí, o enfermo foi curado, expulsei demônio. As maravilhas encobriram o pecado oculto. Aparta de mim, que eu não te conheço, tais que praticam iniquidade. Cura, milagres, maravilhoso. Mas Deus chamou um povo para ser santo, separado. Seja santo como eu sou santo.
A carne gosta. A carne diz, não tem nada a ver. Mas quando você muda isso, que é uma guerra, tira essa programação que eu faço em casa. Vamos agora só mensagem e palavra. Quando começa a vir a palavra, vem a adoração, meu irmão, quando você... A guerra vai entrar, mas quando você entra, meu Deus, que valor, que coisa preciosa, que riqueza. Sermos ali acrescentados, o ambiente é transformado. A paz. Você está adorando, está louvando a Deus. O filho estava agitado, está mais calmo, está sentando para ouvir palavra. O filho que estava meio rebelde, opa, aprendi lá em Romanos 9, olha isso, olha. Aqueles que estão na carne não pode agradar ao Senhor. O ambiente muda, o comportamento muda, porque existe uma mudança chamada metanoia no grego, que é mudança de mentalidade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Você tem a mente de Cristo. Uma das coisas para discernir anátema em nossa casa é discernimento espiritual. E discernimento espiritual você tem que andar no Espírito, porque o discernidor é o Espírito Santo. Ele somente vai te comunicar aquilo que é anátema. O Espírito Santo está aí, mas para ele comunicar você, você tem que ter comunhão com ele. Josué não entendeu, um servo de Deus, um homem reto diante de Deus, uma grande vitória, agora uma pequena coisa não passou, ficou preso naquela situação. Grandes coisas aconteceram agora, uma pequena guerra, frustrado, desanimado, triste. Senhor, o que está acontecendo? Não estou entendendo, realmente não tinha como. Mas quando ele entra na dimensão espiritual, Deus revela. Deus tem conversa em dia para colocar aqui hoje nas nossas vidas. Deus está te chamando para um nível maior. Aí Deus fala assim: tira isso, filho. O diabo está encontrando uma legalidade para entrar na sua casa e promover destruição. Você ora a mim, você jejua, fala comigo, eu quero mudar, mas eu preciso que você tome uma posição. Quantos estão entendendo de glória a Deus? Deus, ele é tão maravilhoso que essa conversa não é somente no Novo Testamento. Deus já falava e preparava os sacerdotes para ensinar algo ao povo, que no livro de Ezequiel, capítulo 44, o Senhor nos diz o seguinte: já escutou dizer que o diabo vem com um sapatinho de lã? A Bíblia fala que ele é sagaz e astuto. Ezequiel 44, versículo 23, um dos ofícios dos sacerdotes, é um texto que fala sobre a restauração do templo. Diga comigo: templo restaurado. Quantos aqui são igreja de Cristo? Diga glória a Deus. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Fala assim: templo restaurado. Deus quer restaurar templos aqui nessa noite. Aleluia. No versículo 23: e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Era um dos ofícios dos sacerdotes. Deus falou: você vai ensinar meu povo, você conhece a minha lei, e o povo ele precisa discernir aquilo que é santo, aquilo que é puro, mas também eles devem conhecer aquilo que é profano, aquilo que é impuro. Fala assim: Deus, fala comigo, Deus, me dá discernimento espiritual. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14. Quantos são homens espirituais e mulheres espirituais? Diga glória a Deus. Você vai entender o que é um homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você conversar isso com uma pessoa que é um homem natural, aquele que não tem o Espírito Santo, ele não é de Jesus ainda, não teve o seu entendimento iluminado, não se rendeu à palavra, ele fala que isso tudo é besteira, é algo banal, isso é coisa de crente. Ele fala que um homem natural, aquele que não tem Cristo, não tem o Espírito Santo, ele não discerne. Por que não discerne? Porque não tem. Eu não posso exigir isso de uma pessoa lá fora, a gente tem que ter paciência. Ele não tem o Espírito. Você falar em mistério aqui, o cara fala que é doido. Você falar que Deus cura, que nada, isso é maluquice. Você falar que você é um dizimista, você é maluco, tá dando dinheiro para pastor. Ele não tem o Espírito Santo. Porque é natural, só anda no nível natural, não compreende as coisas espirituais. Mas a Bíblia fala, aquele que tem o Espírito Santo, você que é de Cristo, você que é uma nova criatura, você que entende que essa palavra tem peso na sua vida, você que tem uma reverência a Deus, temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. O homem espiritual discerne tudo espiritualmente. As coisas do homem natural, a rede social, a internet, natural nada a ver. Mas o espiritual está acima. Ele vê algo além que ninguém vê. Espera aí, isso aqui é impuro. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é louvado, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que tem uma fama, nisso pensai. Isso não tem louvor de Deus, isso não é de Deus, isso vai trazer legalidade. Às vezes nos convertemos, às vezes ficamos com coisas guardadas, coisas antigas, apegados a pecados antigos. Como eu gosto muito, a tua alma gosta. Você não foi chamado para ceder a sua alma, você foi chamado para ser guiado pelo Espírito. A alma é a tua paixão, é seu desejo, é sua carnalidade, é a fonte das emoções. A alma que pecar, essa morrerá. E aqui ele fala, o homem espiritual, continuando o texto, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de... Quantos tem a mente de Cristo? Quando você aceitou Jesus, você recebeu a natureza divina na sua vida e você tem a mente. O Espírito Santo, através da palavra, ele te dá essa mente. Você começa a ter um novo entendimento como nova criatura. A sua visão abre, o seu entendimento é iluminado, os seus ouvidos espirituais ficam abertos, a cegueira espiritual cai, porque o pecado cega o homem. Pastor, então tem um homem natural que não tem Jesus e tem um espiritual que é aquele que é um cristão? Sim, porém existe uma classe intermediária. Como assim? Crente carnal. Ele não é nem natural nem espiritual, fica em cima do muro. Está na igreja, louva e adora, pula no poder, quero receber milagre, quero receber promessa, mas quando sai da porta da igreja para fora é carnal. Senta na roda do escarnecedor, bebe, é mais um no meio da multidão, fuma, se prostitui, trai, se alimenta aquilo que não é de Deus, mas no domingo está lá para celebrar o nome do Senhor. Se assenta na mesa de Deus e se assenta na mesa dos demônios. O homem natural não discerne. Quer ver um exemplo disso? Você conhece a história de Ló e Abraão? Ló era sobrinho de Abraão, Abraão tinha a promessa, e naquele momento ali os pastores de Ló e Abraão começam a se contender, porque a bênção estava sobre Abraão, começou a se multiplicar as bênçãos, o gado começou a multiplicar, as ovelhas, não tinha espaço físico suficiente para apacentar tudo. E Abraão, como idoso, já tinha uma idade, tinha a bênção de Deus. Ló começa a questionar e fala: Ló, vamos decidir, meu filho. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Ló, engodado quando ele olha para uma campina chamada Sodoma e Gomorra, que é comparado ao Jardim do Éden, paraíso, maravilha para os olhos. Quem não quer morar no paraíso? Eu vou para lá então, Abraão. Eu vou escolher, eu vou ser humilde, eu vou escolher Sodoma e Gomorra, e você vai para o deserto. Que sobrinho bom, né?
Abraão escolhe o deserto, mas na companhia de Deus. Enquanto Ló vai para Sodoma e Gomorra, aquela cidade, Deus futuramente ia derramar um juízo e toda a cidade ia ser destruída. Aquele paraíso ia ser destruído. Mas detalhe, ele foi engodado pelos seus olhos, pelas suas paixões. Conhecia Deus de Abraão? Sim, foi. Mas olha o detalhe: o homem espiritual discerne a todos e a todos, e de ninguém é discernido. Quando aquela cidade já sofreu o juízo, Ló não sabia. Sabe quem soube primeiramente que ia ser destruída e clamou por livramento pelo seu sobrinho? Abraão. Mas Ló não era homem de Deus? Sim. Carnal. Não tem nada a ver. Um povo praticava homossexualismo direto. A cidade estava fedendo, subindo o pecado, mas fedendo as narenas de Deus. Aí Abraão começa a conversar com Deus. Senhor, tem misericórdia. É meu sobrinho. Se eu tiver um justo, se tiver tanto justo, com essa história melhor do que eu. Se tiver um justo, eu não vou. Até que esse justo venha ser culpado. Quem soube primeiramente que ia ser destruído foi o homem espiritual. Não foi o carnal. O carnal, ele não enxerga. O coração endurece. Mas quando você se rende à palavra de Deus, após Josué descobrir que era o anátema, a maldição, o que era, o anátema era arrancado do meio do arraial do povo, e o próprio Deus deu a vitória. Josué usa uma expressão: vamos tirar aquilo que está em oculto. Tem pecados ocultos em nossa vida que às vezes nós carregamos, como bichinho de estimação que nós vamos alimentando. A grande pergunta é: isso é de Deus? Tenha força. Eu profetizo que Deus te deu uma determinação, uma coragem, uma força para você abandonar esse tipo de pecado oculto, porque conhecereis a verdade vos libertará. Se você não continua a se render a esse tipo de coisa, sabendo que não é de Deus, é porque o seu Senhor continua sendo esse pecado. Teu Senhor tem que ser só um, e o nome dele se chama Jesus Cristo, é o Senhor e Salvador da sua vida. O pecado não pode ter mais domínio sobre nós, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Se verdadeiramente o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. A tentação vem, as seduções vêm, mas você tem um espírito discernidor que reside dentro de você. E quando a gente toma essa posição, vem vitória sobre a nossa vida. Enquanto o pecado oculto não foi removido, o povo estava abatido e o inimigo prevalecia. O inimigo aqui é o adversário da nossa alma, diabo. Pastor, eu vou chegar em casa e fazer uma faxina. Não, faça a sua faxina. Não entra em problema com seu marido que é incrédulo. Ore por ele, mas a sua parte, aquilo que é seu, se limpa. O teu filho, que tem autoridade, é de menor, está na sua casa, ele não tem que fazer tudo o que quer. Você é pai, você é uma autoridade, um sacerdote da sua casa. Quando você começa a substituir, e quando a gente fala, pastor, mas todo dia botar um vídeo, de repente uma mensagem, um estudo bíblico, um louvor, isso é muito difícil. Quando você está na carne, é difícil. Mas quando você começa a botar na dimensão do Espírito, e fala assim: meu Deus, quanto tempo eu estava perdendo em frente a uma TV, em frente a uma rede social? Quanto alimento nós recebemos? Como eu disse, querido, a atmosfera muda. Você que faz parte da sua casa, acostumado a estar talvez ali murmurando para limpar aquela casa, dona de casa assim, né? Aí tu reclama: Deus, essa casa é pequena. Aí Deus te abençoa numa casa maior. Aí tu reclama que a casa é grande, tem que limpar. Aí fica oprimido. Aí o marido, quando não chega a botar o pé, não piso aí. Limpou o sofá branco, não senta. Eu quero pensar no sofá para quê? Tira a mão daí, beleza, o cara tem que flutuar. Vai direto pro banheiro, mas você tem que passar pela sala, pelo corredor, pula. Tem que ver o jogo do pulo. Meu querido, entenda bem. Mas quando
você começa, vou botar um louvor. Isso foi estratégia para mim na casa, quem quebrou para mim, eu ofereço para você. Botei a fazer faxina, eu falei, amanhã, o Senhor me dá paciência, me guarda, cubra com teu sangue, campa os teus anjos, e vão para lá. Meti um louvor lá, com ela mesmo, bota o louvor, filha, bota o louvor assim, ela começa, louvando, não tem feliz da vida, fazer aquela faxina pesada, rindo à toa. O louvor atrai a presença de Deus. E às vezes a gente não alcança isso. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5 que o diabo somente quer uma brecha. Você não precisa abrir um portal para Satanás. A brecha já é suficiente para ele entrar, para matar, para roubar e para destruir. A gente ora, Deus muda. E Deus está falando, tira o anátema. Meu irmão, nossa mente é bombardeada 24 horas por dia por muita coisa desse mundo. E às vezes comunhão com a palavra, raramente quando a gente lembra de estar no culto. Se não chover, eu vou. Aí a gente quer vitória. A gente quer estar inserido no contexto onde a Bíblia me fala que por meio de Cristo sou mais do que um vencedor. Mas tem que estar nele, meu irmão. Tem que estar nela, na palavra. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aí, pastor, você talvez está dizendo assim, pastor, acho que isso é muito radical. Existe áreas da nossa vida, como cristão, que Jesus radicalizou. E pecado não se negocia, meu irmão. Se é treva, traz para a luz para ser dissipado para a glória de Deus. Que tem que reinar na casa, na sua vida, no seu casamento, na sua família, é luz. É vida, não é morte. Não é destruição. É isso que o mundo tenta nos vender. E às vezes recebemos de bom agrado. Porque o pecado às vezes é prazeroso, convencedor, nos convence que não tem nada a ver besteira. Mateus capítulo 18, 9. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 9. Se teu olho te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti. Melhor é te entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Calma aí, pastor, já vou querendo mutilar quando chegar em casa. Deus não está falando para você se mutilar. Deus está falando para você ter cuidado com essas ameaças contra a sua vida, que pode roubar o seu comportamento cristão, que pode roubar a sua intimidade com Deus, que pode trazer fraqueza espiritual, porque nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Ele fala tudo aquilo que vai impedir o seu comportamento, tudo aquilo que vai te afastar de mim, tudo aquilo que vai impedir dessa obra que eu tenho a realizar sobre você, na sua família, na sua casa. Se algum impedimento, arranca isso. Deus quer produzir uma grande obra no seu lar, no seu casamento, nos seus filhos. Mas para isso, irmão, tem coisa que tem que ser tirada. Temos que fazer uma limpeza. Tem um tempão que eu não vou no metrô. Trem eu pego a semana toda aí quando eu vou para o trabalho na cidade, mas metrô eu não me lembro, mas eu sei que há. Se a faixa é amarela ou vermelha, não sei. Mas quando você vai pegar um metrô, existe uma faixa amarela ou vermelha que é chamada uma faixa de segurança. Porque se a pessoa atravessar aquela faixa, ela corre um grande risco, até mesmo de vida. Pode acontecer, tem grande probabilidade de ela se ferir, machucar, até mesmo a morte. Na nossa caminhada espiritual não é diferente. Deus, ele coloca limite em nossa vida para a nossa proteção, como Pai zeloso e amor que Ele tem por nós. Filho, essa faixa aqui é o limite.
A Bíblia fala o que temos, o que somos, para onde vamos, mas também o nosso limite. Você pode chegar até aqui, daqui para lá é morte. Existe uma linha, irmão, de estar na presença de Deus, e uma linha paralela, muito tênue a essa, que se você não vigiar, você passa por essa aqui rapidamente. Quantos talvez você já viu que eram bombas na mão de Deus? Quantas pessoas que você já viu, talvez do teu lado, neste banco que está aí vazio, adorando a presença de Deus, hoje estão lá no mundo. O diabo é sedutor. Deus quer abrir nossos olhos espirituais. Quantos têm canela, diga glória a Deus. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 27. Sabe a consequência aqui? Quando alimentamos aquelas coisas que não são de Deus, a gente não está vigiando. Você pode encontrar, às vezes, dentro da própria casa, rebeldia, intriga, dissensão, confusão, idolatria, vaidade. Pessoas insensíveis à voz de Deus. Pessoas que estão vivendo longe, dentro da igreja, mas longe do Pai. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Uma direção de Deus ao seu povo dizendo: não meterás, pois abominação em tua casa, para que não sejais anátema, maldição, assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema, porque maldição é. Então pecado, irmão, a gente não pode ter comunhão com o pecado. Não pode ter comunhão com coisas que são trevas. Que aquilo ali pode ser um risco para a minha vida espiritual, para a minha família, para o meu casamento. Deus está falando aqui hoje que nós devemos fazer uma faxina santa na nossa vida. Uma faxina espiritual. Tem coisas que às vezes a gente carrega lá da velha criatura, como nova, a gente fica guardando, porque às vezes tem um carinho. Aquilo é de Deus. Pessoas que vieram do catolicismo, adoravam vários deuses e baixa escultura, se convertem e ainda guardam o santinho. Cara, tão lindo. Eu também acho bonito, admirável o artesão que construiu tudo aquilo. Mas para Deus é algo abominável. Se é para o meu Deus, também tem que ser para mim. Os demônios se escondem atrás de esculturas. Aí carrega aquilo, não, aí dá desculpa. Pastor, sabe que essa santa aí não é porque é santa aí não. É aquela muda de cor, quando chove ela fica rosa. Aí quando tem sol ela fica amarela. É só para controlar o sol. Você não está vendo a sol? Já viu esse santinho que fica mudando de cor? Com o tempo, meio nublado, vai ficar cinza. O sol vai ficar bonitão. Pessoas que estão seguindo outros deuses, né? Entidades, aí guarda-roupa, porque é bonita, é cara. Pastor, isso aqui é de seda. Dá com o capeta, que Deus tem mais a te dar. Dá não. Ah, capeta é irmã de santo. Não. Queima, joga fora em nome de Jesus. DVDs, coisas do passado. Tem uma coisa de Deus isso. Limpa a tua casa. Não tem legalidade. Pastor, é besteira. O que é uma cunha de ouro? Uma cunha de ouro para trazer derrota ao povo? O que é uma capa babilônica, meu irmão? Besteira. Pastor, também tem a capa do Batman. Tinha 2 aninhos, minha mãe fantasiava, eu sou Batman. Aleluia. O demônio, ele só fica aonde tem alimento. Existe um servo de Deus chamado Charles Isaac Craft. Ele fez um escrito que eu gostei e botei, escrevi para vocês. É grande, mas aquilo que tem valor para essa mensagem, que tem a ver. Bota aí, por favor, o segundo. Escuta isso.
Lê comigo. Eu vou ler, não precisa não. Os demônios, eu rebatei no singular, plural. Os demônios são como ratos. E a habilidade dos ratos de ficar em um lugar depende da presença de lixo no local. Já com os demônios, é a presença de lixo espiritual e emocional. Quando tiver rancor, ressentimento, tem rato, tem demônio, que lhes dá o direito legal de habitar no interior de uma pessoa ou uma casa. Você vê rato, lixo, rato, lixo. Isso assim. Ele fez aqui uma analogia, uma comparação muito interessante. E é verdade. Se tem lixo espiritual ou emocional, que as emoções estão contraditórias à palavra, ressentimento, mágoa, isso, tem lixo, tem rato, tem capeta. A pessoa ficou oprimida, dá legalidade ao diabo. Se não vigiar, tem que até expulsar o demônio. Há uma legalidade. Levanta a tua Bíblia assim um pouquinho, assim, porta assim. Fala, teu irmão, Espírito Santo está te dando, irmão, o raticida, que você vai destruir todo o capeta em nome de Jesus, do inferno, demônio, legião, na tua casa, no teu casamento, na tua família. Ele te dá autoridade e poder para pisar em cabeça de serpentes, escorpiões, e a força do inimigo dano algum fará contra ti. Mas para exercer essa autoridade, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Tem pessoas, como eu falei aqui, resistindo o diabo de que maneira? Ela ora e jejua, ela pede ao pastor: Senhor, pastor, meu amado pastor, ora por mim. Ela está resistindo o diabo, mas porque ela não vence? Ela gasta energia, ela gasta força, ela gasta ânimo, ela está perdendo, porque ela só resiste o diabo, mas não se submete a Deus. Para mim vencer o diabo, primeiro tem que estar debaixo dessa autoridade que se chama a palavra. Eu estou com ele, ele está comigo? Pode encarar. Já viu aquele menino que você leva o teu filho, tu tratou, dá carinho, botou talquinho, pompom, dá beijinho, cuidou ele com Nescau todinho, manda ele para o colégio, menino, educado, benção. Chega lá, o menino maior, dá um couro nele. Eu mando a show no colégio, o cara vai, eu faço, aconteça, quem manda aqui sou eu. Eu tô bem todo lascado. Aí tu olha, filho, tem problema não, papai vai junto com você lá amanhã. Aí o garoto gala lá, o filho pequeno, covardia. Quando aquele garoto grande olha o pai, eu não vou mexer mais com ele não. Porque se tu mexer com ele, por você ser maior do que ele, você vai resolver comigo. É assim com Deus. Se submete a ele, anda com ele, que quando o diabo olhar para você, você não posso com ele, porque maior o que está com ele do que aquele que está lá. Deus te dá autoridade, porque você está debaixo de uma autoridade maior que se chama a palavra de Deus.